Bora. Voltando para a correção. Vou compartilhar a tela, tá? Tá. Deixo de ver vocês. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se manifestar, fale, porque eu não estou mais vendo vocês. Então, vamos lá. Na questão 4, sobre o suicídio. O auxílio ao suicídio ou a automutilação. Como eu havia falado no bloco anterior, até antes da alteração do 122, agora em dezembro de 2019, a decisão é de que o crime só aconteceria, só haveria tipificação se o sujeito, a vítima do induzimento de instigação ao auxílio, viesse efetivamente a sofrer lesões graves ou gravíssimas ou a morte, né? Se o sujeito tentasse se suicidar e não conseguisse, não sobrevivesse, tem uma linha no chão da tela, não sobreviessem lesões, então o sujeito não responderia pelo 122, o que era, de certa forma, injusto. Então, essa reforma legislativa reformou completamente o 122, veio estabelecer que quem induz, instiga ou auxilia vai responder pelo 122, seja qual for o resultado, seja qual for a consequência. Então, se o sujeito induz, instiga ou auxilia, e não é só mais ao suicídio, é a automutilação também, e a vítima do induzimento, da instigação ou do auxílio não sofre lesões ou sofre lesões leves, o sujeito responde pela pena mais leve, que é a pena prevista no caput do 122. Se o sujeito, a vítima da tentativa de suicídio, não morre, sofre só lesões graves ou gravíssimas, então a pena vai ser aquela pena mediana prevista no parágrafo 1º do 122. Agora, se a vítima efetivamente morre, aí eu tenho a pena mais grave de todas do 122, que é aquela prevista no parágrafo 2º. Mais grave, digo, desde que eu não considere que a minha vítima é menor de 14 anos ou e assim for, aí eu vou substituir a pena do parágrafo 1º pelo parágrafo 6º ou a pena do parágrafo. Ai, meu Deus, o que é? Peraí. Alguém quis falar ou foi só barulho paralelo? Não, fui eu sem querer. Desculpa aí. Ah, tudo bem. Entendido, gente? Então, se essa questão fosse proposta para vocês até 27 de dezembro, ela era uma questão falsa, não é? Induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar-se para que será crime, em tese, ainda que não haja lesão de natureza grave. Até 27 de dezembro, a questão seria verdadeira. Aliás, falsa. Mas, a partir da alteração legislativa de 28 de dezembro de 2019, ela passou a ser verdadeira. Haverá incidência do 122, ainda que não sobrevenham lesões graves ou gravíssimas. Alguma dúvida? 28 ou 22, professor? 28 ou 22? 122. 128 é aborto. Não, é a data aqui de dezembro. 28 de dezembro. Ok, gente? 5. Ok. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou por domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o agente de forma tão grave que a sanção penal se mostre desnecessária. Verdadeiro ou falso? Resposta é falsa. Falsa. Pois. Por que é falso?
O juiz ele não pode deixar de aplicar a pena. Ele pode vir a reduzir, né, de 1/6 a 1/3, de acordo com o artigo 121, parágrafo 1º, Isso. e até mesmo a questão do parágrafo 5º do mesmo artigo, que dependendo na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, seria de acordo com o artigo 121, parágrafo 1º e parágrafo 5º. Pronto. Perfeito. Eu tenho duas frases verdadeiras, mas uma não se liga à outra. No início da questão, o sujeito está falando, quem criou a questão estava falando sobre homicídio privilegiado. Qual é a consequência do homicídio privilegiado? Redução de pena. Depois, ele começou a falar sobre perdão judicial. E a previsão do perdão é exatamente essa: deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o agente de forma tão grave que não se justifique a pena. Mas essa segunda parte da questão está falando sobre perdão judicial. E o perdão judicial só se aplica ao homicídio culposo. O parágrafo 5º só se aplica ao parágrafo 3º. Então, o que houve aqui foi uma mistura de conceitos. Ele começou a falar do homicídio privilegiado e trouxe o perdão judicial para o homicídio privilegiado. E o perdão judicial só se aplica ao homicídio culposo. Ok? Na verdade, as duas frases estão corretas, só que elas não se relacionam. Entenderam? Sim. Então, Sim. vamos lá. 6. É qualificado o homicídio se cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Verdade. É letra de lei. Está lá no 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Do jeitinho que está aqui, está lá. Verdadeiro. 7. Não se pune aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Verdade. Verdadeiríssimo. Está lá no Verdadeira. 128. Verdadeiro. Verdadeira. É uma isenção de pena para o médico em duas situações, que a doutrina chama de aborto legal. Não se pune o médico em duas circunstâncias: quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou o outro. Transfusão, será? Decorrente de estupro e, no caso do Gravidez decorrente de estupro. Nessas duas Porque a situações que prevê o 128, o médico que praticar o aborto não vai ser punido, tá? É uma isenção de pena específica do médico, mas que pode se estender aos agentes que o auxiliarem no aborto. Mas é preciso que haja a figura do médico nessa intervenção, tá bom? Entendi. 8. Provocar aborto em si mesma, é tipificado como crime de infanticídio. Falso. Não, nesse caso é autoaborto, né? O que é que houve aí nessa questão? Falso, né? Falso, por quê? Para ser aborto, É só ela durante tem ou que após o estar parto. sob domínio ou influência do estado puerperal. Onde é que a gente vai fazer essa distinção de é aborto ou é infanticídio, além de considerar as elementares do infanticídio? O aborto ele vai acontecer até antes do início do parto. A partir do início do parto, eu tenho o infanticídio
e caracterizadas as elementares do 123. Se não, vai ser homicídio mesmo. Então, eu posso ter, na mesma situação, 3 crimes. Eu posso ter aborto, eu posso ter infanticídio e homicídio. O aborto, eu sei que precisa ser uma interrupção da gravidez, então ela precisa acontecer antes do início do parto. Se depois do início do parto, aí eu tenho o infanticídio ou o homicídio, a depender das circunstâncias que envolvem o caso. Ok, gente? Ok. 9. Fulano, querendo matar Beltrano, efetua um disparo de revólver contra ele, mas erra o alvo, vindo a atingir Cicrano, ferindo esse último levemente no braço. Nessa situação hipotética, conforme legislação aplicável ao caso, Fulano deverá responder por lesões corporais contra Cicrano. E me dizem, Falso. Fulano Configura erro sobre... matou contra Beltrano, mas atingiu Cicrano. E aí? Como é que a gente resolve isso aqui? Homicídio tentado. Homicídio tentado contra quem? Contra Beltrano. Contra Beltrano. O que é que eu tenho? Erro sobre pessoa. Tenho 2 situações. Eu tenho a questão do erro contra a pessoa, que ele queria matar Beltrano e atingiu Cicrano. E a gente viu que quando há o erro sobre a pessoa, Fulano vai responder como se tivesse atingido quem ele pretendia atingir. Quem ele pretendia atingir era Beltrano. Outra situação, ele queria matar, mas ele só feriu o outro levemente no braço. A questão diz que ele vai responder por lesões corporais. Ele não vai responder por lesões corporais, muito menos lesões culposas, porque ele tinha pretensão de matar. Então, ele vai responder por tentativa de homicídio contra Beltrano. Essa era a resposta. Tentativa de homicídio. Contra Beltrano. Ok? Ok. 10. Micaela, 19 anos de idade, após manter um relacionamento ocasional com Rodrigo, de 40 anos, acaba engravidando. Após esconder a gestação durante meses de sua família e ser desprezada por Rodrigo, que disse que não assumiria qualquer responsabilidade pela criança, Micaela entra em trabalho de parto. Posso falar em aborto? Não. Durante a Infanticídio. 40ª semana de gestação em sua residência e sem pedir auxílio aos familiares que ali estavam, acaba parindo no banheiro. A criança do sexo masculino nasce com vida em Micaela, sob efeito do estado puerperal, corta o cordão umbilical e coloca o recém-nascido dentro de um saco plástico, jogando-o no lixo da rua. O bebê entra em óbito 2 horas depois. Micaela cometeu crime de lesão corporal seguida de morte. Falso. Falso. Infanticídio. Infanticídio. Ela cometeu o quê? Infanticídio. Infanticídio. Não é não? Domínio do estado puerperal. Não é não? Não é não? Estou perguntando. Porque a prova está dizendo. O que é que eu sempre digo, minha gente? Dizendo que agindo ainda sob o efeito do estado puerperal. Do estado puerperal. Oi? Isso mesmo. Então, Nesse caso, eu seria quero chamar a infanticídio. atenção para vocês. Não é a mãe que está no estado puerperal. Porque no estado puerperal,
todas as gestantes estão. É um estado de alteração hormonal decorrente da gravidez que perdura até o pós-parto. E é que é preciso para que eu tenha um infanticídio? Que ela Durante ou logo esteja após? sob os efeitos, sob a influência. O texto diz influência do estado puerperal. O texto não diz no estado puerperal. Então, onde é que está a chave aqui da questão? O efeito. Se eu tirasse esse efeito daqui e dissesse que ela agiu sob o estado puerperal, eu poderia falar em infanticídio? Não. Eu acho que não. Não poderia. Lembrem que para caracterizar o infanticídio, eu preciso da influência do efeito do estado puerperal. Como a questão diz que ela estava Isso. sob o efeito, aí eu tenho realmente o crime de infanticídio para Micaela. Ah, tá. Ah, ali, tava quebrando cabeça aqui. Com isso? Sim, pensando que tava errado. Não, estava não. Só queria chamar a atenção. Eu já ia dizer, foi essa que eu errei, então. Eu só queria chamar a atenção para essa questão do efeito, da influência do estado puerperal. Certo. Ok. Em relação aos crimes contra a vida, é correto afirmar que a genitora que mata o neonato sob o estado puerperal e logo após o parto, responderá por homicídio duplamente qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio insidioso. Olha só, sob o estado puerperal. Há infanticídio? Não. Não, porque a questão não fala em estar sob o efeito ou sob a influência. Então, aqui eu não tenho infanticídio. Influência. Beleza. Posso falar em homicídio duplamente qualificado? Infanticídio a gente já sabe que não. Então, é homicídio qualificado. Quando, mesmo tendo mais... Voltou, Cris. Consegui. Mesmo tendo mais qualificado. E Tá aí, bem baixinho, Cris. Tá bem baixo, Cris. a minha voz? A de Cris. A de Cris. A de Cris está baixinha. E aí, galera? Qual é a resposta dessa? A editora vai responder por homicídio duplamente qualificado, por ter dificultado a defesa da vítima e por ter sido por meio insidioso. O que seria esse meio insidioso? Use como sinônimo de cruel. Por meio insidioso ou cruel. Algo que agrega um sofrimento desnecessário. Essa eu errei. Gente, primeiro, Essa eu tecnicamente também a errei. gente sabe que o duplamente está errado, né? O homicídio é qualificado ou não é qualificado, mas essa nem era a questão que você tinha que discutir, só estou lembrando esse conceito. É comum que a mídia fale, é comum que a gente encontre em júris essa questão, o Ministério Público denuncie por duplamente, triplamente, até porque comove mais. Mas, tecnicamente, Cris, experimenta tirar É qualificado, né, professora? do computador. Eu acho Não existe esse negócio de duplamente nem triplamente, é só qualificado, não é isso? Exatamente. Você vai encontrar nos júris, você vai encontrar nas denúncias, na mídia, mas tecnicamente não existe. Ou o homicídio é qualificado ou ele não é qualificado. Até porque na hora da aplicação da pena, o juiz não vai usar 2 ou 3 qualificadoras. Ele vai usar uma única qualificadora para determinar, estipular a pena ali dentro daquele limite de 12 a 30 anos. E depois disso, ele vai usar as outras qualificadoras como agravantes, se houver previsão delas. Então, uma qualificadora vai ser usada na primeira fase da dosimetria da pena, efetivamente como qualificadora, e as outras circunstâncias vão ser usadas na segunda fase da aplicação da pena, já sob a alcunha de agravantes.
Então, só para que vocês saibam, mas não era isso que vocês tinham que responder na questão. Infanticídio a gente já sabe que não é. Eu posso falar em homicídio duplamente qualificado aí, utilizando essas duas qualificadoras. Eu posso usar a qualificadora que fala sobre dificultar a defesa da vítima. Era um bebê, ele tinha como reagir? Então, nesse Não. caso, pode, né? Então, eu posso usar essa qualificadora, não posso? Agora, eu Pode. posso falar em meio insidioso, um meio cruel que causou um Pode. sofrimento desnecessário ao bebê. A gente nem sabe como a mãe matou esse bebê. Isso, não. A questão só diz que ela matou o bebê. Mas a gente não sabe através que meio ela matou esse bebê. Então, a gente não tem como dizer que ele foi um meio insidioso. Eu teria um homicídio qualificado? Teria, porque houve essa qualificadora de dificultar a defesa da vítima. Mas eu não tenho elementos suficientes para dizer que foi por meio insidioso. Então, a questão não é infanticídio, de fato é um homicídio, mas não é um homicídio duplamente qualificado, porque eu não tenho elementos para dizer que o meio foi insidioso. Ok? Configura só como homicídio mesmo, professora? Ele ficaria como homicídio qualificado. Ah, certo. Ok. Como a vítima é um bebê, não houve como ela defender a si própria. Eu posso usar essa qualificadora do dificultar a defesa da vítima, mas eu não tenho elementos para falar sobre o meio insidioso. A gente não sabe como Ok. foi esse bebê. É falso, É falsa. homicídio qualificado. Houve quem disse que era, ao invés de homicídio, infanticídio. Mas a gente Eu fiz isso. infanticídio não é. É, eu também fiz isso. Ok? Mas já entendi agora. Pois vamos. 12. Vamos. Para a configuração do homicídio privilegiado, 121, parágrafo 1º, basta que o agente cometa o crime sob o domínio de violenta emoção. É falso, mas não é. Eu coloquei falso. Por quê? Falso. Porque não precisa ser só sobre, não basta ser apenas sob o domínio de violenta emoção. Tem o valor social, o valor moral, tem a injusta provocação. Ela não está errada, ela está incompleta. Basta que o agente cometa o crime sob domínio de violenta emoção? Não. Não. Preciso Logo após injusta causa. de domínio de violenta emoção, logo após Mas injusto Injusta provocação da... causa. Injusta provocação da vítima. Mas veja, eu não preciso do relevante valor moral ou do relevante valor social aí não, tá? Ok. O homicídio ele pode acontecer sob a privilegiadora em 3 hipóteses. Ou relevante valor moral, ou relevante valor social, ou injusta ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Então, eu não precisaria falar aí do relevante valor moral ou do relevante valor social. Eu só preciso do complemento do domínio da violenta emoção. Então, sob o domínio de violenta emoção, logo após ou em seguida, a injusta provocação da vítima. No caso, Michel, só voltando um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Só voltando um pouquinho aí na 11ª. A resposta é falso, mas aí é homicídio qualificado, né? E não infanticídio. Ele não É isso? duplamente. E foi justamente essa que eu errei. Eu tinha botado infanticídio também. Não é infanticídio. Não é porque a questão está falando em sob o Estado e a gente precisa da influência do Estado, o efeito do Estado. Certo, tá bom. É porque eu comecei Porque a sob o estado dos fatos. eu tinha colocado como verdadeiro. Aí depois você respondeu que era falso. Aí eu fiquei achando que eu tinha errado, era o verdadeiro e o falso. Eu acertei no falso, mas errei no tipo de crime. Deve ter sido isso, então. Eu até comentei que teve quem escreveu que não era homicídio, era infanticídio, mas não é infanticídio aí.
Tá. Certo? Entendida a 12, gente? Faltou só o complementozinho aí. Posso passar? Pode. O feminicídio previsto no 121, parágrafo 2º, inciso 6º, exige que o crime seja praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica ou familiar, ou menosprezo à discriminação à condição de mulher. Eu coloquei o gabarito aí como um verdadeiro, mas teve quem respondeu dizendo que era falso, justificando a resposta nesse conectivo ou, porque o Código Penal fala em violência doméstica e familiar. E aqui na questão tem o conectivo ou. De fato, assiste razão a quem deu essa justificativa. O Código fala em violência doméstica e familiar. Então, quem colocou verdadeiro, eu considerei a resposta. E quem colocou falso, dizendo que ao invés de ou é e, eu também considerei a resposta. Então, as duas respostas estão válidas. Tá bom? Tá certo. Pior que a CESP. Hã? Tá pior que Pior que acesso. a CESP, querendo pegar a gente Eu considero tudo. nesses conectivos aí. 14. O agente que pratica autolesão não é assunto de prova porque a gente não viu as lesões corporais ainda. Se responderam, devo ter considerado a resposta. Se não, e teve quem não respondeu, eu também dei o ponto da questão, porque a gente não trabalhou ainda lesões corporais, tá bom? Mas, para quem quiser saber, o gabarito é falso. 15, e já vai ser assunto da próxima aula. A gente pode até trabalhar isso aí na aula quando a gente falar das lesões corporais. 15. Ok. Mediante promessa de pagamento, olha só, mediante promessa de pagamento de R$100, a intrometida vizinha Florisbela participa dolosamente do infanticídio executado pela jovem mãe Aldegunda, que em desespero se encontrava sob forte influência do estado puerperal. Sobre Florisbela, à vista do entendimento dominante na doutrina, com esses dados, em princípio, pode-se afirmar que responde por infanticídio privilegiado com a Aldegunda. Olha a situação. A mãe, Aldegunda, está sob a influência do estado puerperal e mata o próprio filho, certo? Florisbela ganha não, mediante promessa de pagamento de R$100, é a vizinha, ajuda a mãe executando o bebê. A mãe a gente já sabe que vai responder por infanticídio. E Florisbela, que ajudou a matar o bebê, sob promessa de recompensa de R$100, pelo que essa criatura vai responder? Vai responder por homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º. Alguém dá mais? Do Código Penal. É isso aí. Ninguém? Não. Gente do céu. Eu dei esse exemplo não com esses nomes absurdos, obviamente, mas eu dei esse exemplo na sala quando a gente falou do infanticídio, tratando do enfermeiro que ajudou a mãe. Aqui está dando um aviso de 10 minutos. Gente, se cair, eu volto só para terminar a correção e a gente encerra, tá bom? Tá certo. Ah, foi mesmo, Eu falei professor. sobre isso na sala. A gente vai aplicar aquela regra da física. As circunstâncias não se comunicam aos coautores, salvo se elementar do crime. Então, já que a condição de influência do estado puerperal é uma elementar do crime,
A condição de mãe que mata o próprio filho é elementar do crime. Essas elementares se comunicam a quem participa do crime. Então, a intrometida vizinha Florisbela vai responder como a mãe pelo crime de infanticídio e não pelo crime de homicídio. Então, se tivesse aqui só infanticídio, a questão estaria verdadeira. Onde é que está o erro da questão? Nesse privilegiado, porque não existe infanticídio privilegiado. Ou é infanticídio ou não é infanticídio. Erro da questão, privilegiado. Mas Florisbela também responderia pelo crime de infanticídio junto com a mãe. Por quê? Parece injusto? Parece e é. Mas, infelizmente, é a aplicação da regra do artigo 30, salvo engano é o 30, deixa eu só conferir aqui. Já estou dizendo. Do 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que é que a gente pode usar para diferenciar circunstância e elementar? Eu acho que eu falei sobre isso na sala, já no finalzinho da aula. Circunstâncias são aquelas condições particulares, aquelas situações particulares que o crime prevê e que podem ser estendidas aos demais. Então, quem pratica um homicídio? Artigo 121, matar alguém. Se eu mato, eu respondo pelo 121. Se alguém me ajuda a matar, nós dois juntos vamos responder pelo 121. Agora, se eu pago você para matar alguém, incide a qualificadora do inciso 1º, o homicídio mercenário, homicídio por pagamento. Eu paguei a você. A qualificadora do inciso 1º vai ser para mim, para você ou para nós dois? Entenderam? Eu pago Tereza para matar um desafeto meu. Há um homicídio mercenário aqui, é a qualificadora do inciso 1º. Essa qualificadora vai incidir sobre mim, sobre Tereza ou sobre nós duas? Sobre Tereza só. Só sobre ela. Por quê? Porque é ela quem está matando, motivada pelo pagamento. É uma circunstância da qualificadora, é só dela. Agora, o que é uma elementar? Sim, é uma circunstância por quê? Porque se eu retirar essa situação do pagamento, eu retiro a qualificadora, mas o crime de homicídio permanece. Então, quando eu retiro a circunstância, eu não altero o crime permanece. Já a elementar é tudo aquilo que, se eu tirar do crime, eu desconsidero, eu desconstituo o crime. O que é um infanticídio? É um homicídio especializado, digamos assim. É matar alguém. Mas é matar alguém como? A mãe que mata o filho durante ou logo após o parto, sob o estado puerperal, sob a influência. Se eu tirar do infanticídio essa influência do estado puerperal, o crime continua infanticídio? Não. Ele passa a ser homicídio. Eu desconstituo o crime. Então, elementar é aquilo que eu não posso tirar sem alterar o crime. E todas as vezes em que eu trabalho com elementar, elas se estendem, por força do artigo 30, também aos coautores, aos partícipes do crime. Por isso que a vizinha intrometida Florisbela não vai responder por homicídio, vai responder por infanticídio junto com a mãe, porque as elementares do crime se estendem, a gente chama de se comunicam aos demais participantes do crime. É infanticídio? É. Só não é privilegiado, porque não existe a figura do infanticídio privilegiado. Entendido? Ok. Ok para todo mundo? Sim. Ai, Deus.
Considere que uma mulher, logo após o parto, sob influência do estado puerperal, estrangule seu próprio filho e acredite tê-lo matado. Entretanto, o laudo constata que antes da ação da mãe, a criança já havia morrido de uma parada cardíaca. Nessa situação, a mãe responde pelo crime de homicídio com atenuante de ter agido sob influência do estado puerperal. Qual? Por quê? Crime impossível. Possível. Exatamente. Não E ainda se assim, pode- seria crime infanticídio, né? Não se pode matar aquilo que já não tem vida. Olha só. Pode matar quem tá morto, né, João? É isso. Notícia do artigo 17. Atualmente, doutor. Haverá crime impossível quando houver ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. O que é que eu tenho aqui? Impropriedade absoluta do objeto. Mataram um morto. Então, incidência do 17. Questão 17. Vinícius, colega de faculdade de Beatriz, cansado de ver a amiga sofrer em razão de decepções amorosas, incentiva a mesma a cometer suicídio, dizendo que os homens de sua geração não pretendem ter relacionamentos sérios. Olha só. Beatriz acolhe a sugestão e decide pular da janela do seu apartamento. Contudo, em razão da pequena altura, vem a sofrer apenas lesões leves. Descobertos os fatos, Vinícius é denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio. O advogado de Vinícius, em suas alegações finais da primeira fase, deve alegar como principal tese de defesa o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente de culpabilidade. E aí? Falso. Por quê? Ele iria responder por instigação ou induzimento ao suicídio. O que houve com ela? Em razão da pequena altura, Conduta típica. ela só sofreu Lesões leves. a mesma observação que a gente fez na outra questão. Se ano Quem é essa voz, hein? antes do dia 28, crime nenhum. A partir da reforma, incidência do crime do 122 com a pena do caput. 122, com que consequência? Sem lesões ou lesões leves. Então, qual era a tese de defesa aqui? Era a incidência do artigo 122, não Isso. 121, conforme ele foi denunciado, caput, já que só sobrevieram lesões leves. Isso. Entendido? Entendido. 18. Se um lunático religioso conclamar em TV aberta que todos os espectadores cometam suicídio para salvar-se do juízo final, e se estimuladas pelo entusiasmo do orador, várias pessoas cometerem suicídio, ter-se-á nessa hipótese a tipificação da prática pelo fanático orador do crime do 122. Verdadeiro ou falso? Agora é verdadeiro, todo mundo sabe já, eu É acho. verdadeiro. Agora é verdadeiro. Agora é verdadeiro. Até o dia da prova, eu tinha certeza que não. Ele é Mas falso, né? Antes da reforma, seria Falso. seria falso. Por quê? Seria falso. Porque o 122 antigo pedia que o induzimento e instigação ao auxílio fosse direcionado a uma pessoa específica ou a pessoas específicas determinadas. E a gente não conseguia punir situações assim. E foi aí que a reforma foi positiva, trazendo essa nova modalidade, permitindo, então, que o 122 incidisse